Olá pessoal, eu sou Newton Sebraga e esse é o canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga, nesta série de vídeos que responde às dúvidas daqueles que nos acompanham. Vamos falar hoje, mais uma vez, sobre válvulas, porque surgiram, como sempre, e ainda vão surgir mais, muitas dúvidas sobre esse componente que está voltando a ser utilizado de uma forma mais intensa, principalmente pelos que gostam de áudio e por aqueles que recuperam equipamentos antigos. A primeira dúvida é como se distribui o sentido dos pinos de uma válvula na sua base. Como é que eu faço a leitura das pinagens? O tipo mais comum é esse aqui, em que os pinos são pequenos e fazem um anel com um intervalo maior entre eles. Então, nós lemos a numeração olhando a válvula por baixo e contando o pino no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é uma válvula grande. Mas nós temos uma válvula pequenininha que a leitura é exatamente a mesma. Em alguns tipos antigos, para determinar onde começa a numeração, existe na base um ressalto. Elas são igualmente distribuídos, mas existe uma peça preta no centro e nela existe uma marca que é a partir dali que se começa a leitura, do mesmo modo, no sentido horário. E existem algumas que são diferentes, como essa daqui, que tem 2 pinos grossos, 2 pinos pequenos. É uma válvula retificadora antiga. Nesse caso, nós precisamos consultar os manuais. Na verdade, para saber as funções desses pinos, sempre é conveniente que o leitor tenha em mãos o manual da válvula. A próxima dúvida a respeito de válvulas é a respeito do seu enfraquecimento. As válvulas enfraquecem. Elas têm a operação a quente e um eletrodo que emite elétrons e no seu interior há vácuo. Então as características vão depender do vácuo, da emissão desses eletrodos, no caso do cátodo, e de algumas outras propriedades. Com o tempo, os eletrodos perdem as suas propriedades. Eles deixam de emitir convenientemente os elétrons, no caso do cátodo, que é recoberto de uma substância que se desgasta, e o próprio ar, que com o tempo pode penetrar na válvula, mudando as suas características, e se for em grande quantidade, até causando a sua queima. Nesse intervalo, a válvula vai enfraquecendo, porque ela perde as suas características de amplificação. Se for uma retificadora, perde a característica de retificação e assim por diante. Então, a única maneira de saber como uma válvula está enfraquecida é testando a sua emissão. Existem aparelhos para isso. Se o leitor acessar a dúvida 114 do nosso site, a seção de dúvidas, vai ver a foto desse provador de válvulas que testa a sua emissão. Finalmente, nós temos uma dúvida interessante, que é a seguinte. Alguns leitores que não estão acostumados a trabalhar com válvula notaram que elas possuem uma mancha prateada ou na lateral, ou então na parte inferior, e algumas têm essa mancha até na parte superior. O que significa? Ela está queimada porque tem essa mancha? Não. Essa mancha vem do que a gente chama de getter, que é um pequeno eletrodo que fica dentro, que é recoberto de uma substância que absorve oxigênio. Quando a válvula é fabricada e retirado o ar, tem que se garantir que todo o ar foi retirado. Como é que se faz isso? A válvula é vedada, formou-se o vácuo, mas existe oxigênio residual. Quando a válvula é ligada pela primeira vez, esse eletrodo recoberto de uma substância especial, ele absorve o oxigênio residual e nesse processo ele tem uma vaporização que provoca a formação dessa mancha prateada. Então essa mancha prateada, ela indica que o oxigênio foi absorvido. Ela não tem nada a ver pelo fato de que a válvula está fraca, queimada ou não. E é detetado por outro tipo de teste. O getter simplesmente garantiu que a válvula, na produção, teve todo o oxigênio absorvido. Por enquanto, é só. Até a próxima e muito obrigado.